gente! Tô aqui para gravar mais um vídeo para vocês. Meu nome é Carol e esse vídeo vai ser sobre o meu tratamento do câncer, o qual eu obtive a cura com muito sucesso. Solta a vinheta! Oi, gente! Voltei aqui para contar mais um pedacinho da minha vida para vocês. Espero que vocês curtam bastante e que possa ser um testemunho para vocês, né, de superação, de vida, de alegria, porque para mim foi. Sofri um pouquinho no começo, mas no final, eu sou agradecida até por tudo que aconteceu na minha vida. E eu vou contar para vocês assistirem. E caso alguém aí do outro lado dessa telinha estiver passando pela mesma coisa que eu passei, espero que vocês me vejam como uma pessoa que venceu o câncer e que vocês se espelham em mim, tá bom? Então eu vou começar a falar um pouquinho desse tratamento. Bom, lá em 1991, nessa época eu tinha uns 11 anos, eu passei por uns exames que eu estava tendo alguns sintomas, algumas infecções e estava tendo muita febre. O médico que me atendia na época, ele já tinha dado um mês aquela injeção, sabe, que é forte, acho que é benzetacil, não sei se alguém já tomou. E logo depois eu tive outra infecção também, urinária, de novo. Em menos de 3 meses ele quis retornar esse mesmo tratamento. Porém, minha mãe, que era muito ligada nisso, minha mãe sempre foi muito esperta, graças a Deus, ela falou pro médico que, né, que como que poderia ser aquilo de eu estar tomando um antibiótico tão forte e ele me receitava tudo de novo. Não, ela falou assim, não, pode parar, vamos fazer alguns exames para ver o que está acontecendo, né, que a Carol é muito criança e está tomando muito medicamento, muito forte. Aí o médico não gostou muito daquilo que a minha mãe falou, né, e minha mãe era um pouco brava, pouquinho. E o médico refez alguns exames e tal. E por incrível que pareça, deu reumatismo no sangue. Daí eu não tinha, na época, gente, eu não tinha noção disso, de doença, como que seria, eu não tinha noção. E eu fui para uma reumatologista, na época ela era nova aqui na minha cidade. Eu sou de Itapeva, interior de São Paulo. E quase não tinha muitos médicos por aqui na época. E eu fui para essa reumatologista. Bianca é o nome da médica, mas eu não lembro o sobrenome. E ela conversou com a minha mãe, com meus pais, tal. Meu pai também, na época, ele também participava bastante. E ela achou estranho o exame e tal, né? Ela falou assim, não, esse exame aqui tá meio esquisito, tá adulterado. Eu acredito, porque tá com os números que não batem. Enfim, vamos repetir esses exames. Troque de laboratório. Lá vai a Carol com os pais para outro laboratório. Tira um monte daqueles frascos de novo de sangue. Fiz tudo, gente. Check-up de novo. Tudo de novo. Faz todos os exames. Eu fiz todos eles. Mas eu não era assim, não gostava muito não, chorava bastante. Aí repeti os exames, eu voltei lá, daí ela falava bem direto assim pra mim. Ai, Carol, que bom, não é reumatismo que você tem, porém é um probleminha no sangue. Ai, lá vai eu de novo, né? Aí ela conversou com meus pais, tudo, e falou que eu tava com câncer. Meu tipo de câncer era o linfoma de Hodgkin, né? Que ele dá nos gânglios linfáticos, sabe aquelas ínguas
que a avó da gente fala que tá inchado, que é quando tá infecção. Então, aquelas ínguas. O meu inchava bastante no pescoço aqui, sabe? Ai, tirei o microfone. O fone. Tirava aqui, tirava. Inchava aqui no pescoço no início. Tinha um monte de bolinha aqui, umas bolinhas que eu falava. Aí inchou e tinha os outros sintomas, que era muito cansaço, suava muito à noite, e tinha picos de febre. Gente, a minha rua é barulhenta mesmo, não ligue. E eu comecei a fazer o tratamento e ela me encaminhou, comecei não, desculpa. Eu fui encaminhada para Sorocaba. E, gente, ela achou o nome da minha médica na época numa lista telefônica. Pensa, isso foi totalmente divino, né? De Deus. Aí eu cheguei lá em Sorocaba, né? Eu comecei nos relatórios, né, que eu tinha dos médicos, eu comecei meu tratamento em 31 de outubro de 1996. E eu cheguei lá em Sorocaba, fui atendida pela doutora Vera Dávila, que foi um anjo na minha vida. E logo ela me explicou todo o tratamento, já conversava comigo, mas ela era muito calma. Gente, ela explicava tudo nos mínimos detalhes. E eu entendia meio por cima, assim. Eu fui uma pessoa que era muito pra cima, eu tinha um astral muito bom, sou até hoje, dou risada de tudo. E eu vi aquele problema, assim, era um problema muito sério, mas eu acreditava sempre em cura, sempre. Desde o início do tratamento eu acreditava em cura. Não tinha, para mim não existia assim que eu era uma pessoa que ia desistir, que ia morrer, não tinha. Para mim não existia a morte, existia só a cura. E sempre foi assim, desde o início. Aí eu comecei a fazer tratamento de quimioterapia no início, sofria muito com medicamento e minha cidade é longe de Sorocaba. Assim, para você não correr muito, dá umas 2 horas. Mas quando eu voltava de tratamento de quimioterapia, demorava umas 4, porque eu vinha passando mal nesse trajeto de lá até aqui na minha cidade. Porque aqui não tinha esse tipo de tratamento, então era só em Sorocaba até então. Aí eu fiz a quimioterapia, fiz a radioterapia. A radioterapia era pior para mim, porque na época eu estudava. Então eu estava no... Acho que eu estava, 11 anos, eu estava no 6º ano na época, né? No 6º ano. De 5ª série para 6ª série, assim. E tive muitos problemas, porque a quimioterapia ainda ficava um dia lá. Então eu ia de manhã, fazia os exames, passava pela quimio e voltava entre 4 e 5 horas embora. Mas quando eu comecei a fazer a rádio, foi muito pior. Porque eu tinha que ficar em Sorocaba durante a semana inteira. E na época eu fazia tratamento, acho que na clínica Nucleon, que era perto do Campolim ali, sabe? E não tinha ninguém para ficar comigo na época. Meus pais trabalhavam e só a minha avó podia ficar comigo. E eu ficava lá durante a semana. E na época eu voltava para minha cidade, olha o trajeto. Voltava para minha cidade toda segunda-feira. Desculpa, toda sexta-feira eu voltava, ficava a semana, eu ia segunda lá, depois do almoço, chegava lá fazer a terapia, ficava durante a semana inteira e voltava na sexta. Na época, existia uma escola onde eu estudava aqui, e ainda ela tem hoje. E ela não foi legal, sabe, gente? Não foi legal. Os professores me ajudavam, mas tinha um professor que eu fiquei muito magoada, sabe? Porque eu era uma aluna que eu gostava de estudar. Eu sempre gostei. E durante todo o tratamento, eu não perdi nenhum ano escolar. E na época, olha como é importante você saber do problema das pessoas. Esse professor, ele chegou na sala, eu já estava,
toda, vi- nossa, cabelo meio careca, meio com cabelo magra, feia. E na época eles faziam umas marcações assim com uma tinta no pescoço para tomar a radioterapia. E eu ia pra escola assim, né? E passava essa vergonha aqui. Vergonha, eu tava em tratamento, né? Mas todo mundo, na época, isso daí não era todo mundo que tinha, não tinha internet, né? Que todo mundo sabia. E aqui na minha cidade, na época, eles tinham a cabeça mas tão pequena, que eles achavam até que eu tinha uma doença muito grave que era transmitida pelo ar, de certo, que eu não podia falar que eu transmitia. Então todo mundo tinha medo de mim. Olha a capacidade do povo daqui. Mas enfim, esse professor chegou na sala de aula durante a aula de ciências e eu tava lá copiando a matéria normal. Ele chegou para a sala inteira e falou assim para mim. Lembro até hoje da história. Aluna Caroline, você tem que se decidir. Ou a senhorita assiste a aula durante a semana, ou a senhorita não vem mais. Gente, aquilo foi para acabar assim com a minha vida, com tudo. Cheguei em casa chorando, minha mãe já ficou brava, meu pai ficou louco, já pegou o carro, já foi direto lá para a escola conversar com o professor. E meu Deus, foi uma loucura. Acabei saindo dessa escola, e daí até os professores, a minha médica conversou comigo e falou, Carol, é melhor você parar de estudar, seu tratamento vai durar ainda um pouquinho mais, né? Então vai ser complicadinho para você. Então é melhor você parar de estudar. Larga a mão desse ano e continua. No ano que vem vai estar mais tranquila, tal. Eu não desisti. Aí até tinha uma mãe de uma amiga minha que era minha vizinha aqui de casa. E ela falou que tinha uma diretora muito boa numa outra escola. Ela falou assim, ela vai ajudar você, tenho certeza. Era a diretora Madi, na época. E foi quem me ajudou mesmo, sabe? Ela me deu todo o apoio, gente, a escola inteira, os professores eram, assim, tremendos, sabe? Me ajudavam, me davam um trabalho para fazer em casa. Gente, a diretora ia na sala de aula para saber se eu tinha ido na escola ou não. Quando eu faltava, ela perguntava, me chamava, assim, ia lá na sala dela, ela me falava. E daí, Carol, tá tudo bem? Como é que você tá? Você acha que dá para continuar? Você quer uma ajuda, tal? Nossa, foi muito bom aí. Aí acabou esse tratamento, eu consegui me curar. Durante uns 5 anos, eu tive, assim, vida plena, sabe? Lógico, né? Eu tinha que ir no médico. No início da quimioterapia, eu ia toda semana para Sorocaba para fazer a quimio. Depois eles vão se passando os tempos, assim, do tratamento, né, de quimio. Então eu comecei a ir uma vez por semana, depois ia a cada 15 dias, e o meu organismo respondia muito rápido a esse tipo de tratamento. E até na época eu fiz a biópsia para saber, né, o tipo de câncer que tinha e saber o que era na verdade na época. E nossa, mas eu assim, passava super bem, meu tratamento era muito dolorido, sabe? Passei por cada coisa. Nossa, meu Deus. Tinha um remédio que eu tomava na época, gente, ele era muito caro. E foi assim, muito difícil porque ele não fabricava no Brasil. Eu não lembro nem o nome desse medicamento, nem perguntei para minha mãe faz tanto tempo. E, e ele vinha numa capinha assim, era escura, sabe? Capinha.
era branquinho, assim, ele cobria o frasco do soro. E até o caninho que passava o soro, ele era branco, ele não era transparente igual um soro comum, sabe? Ele era branco. E eu, e eu tomava aquele medicamento, eu, na verdade eu tinha que tomar, porque fazia parte e tal, e na época era muito caro, meus pais não podiam pagar tal. E daí minha mãe conseguiu, né, de tanto fala para um, fala para outro, e conversa com um, conversa com outro. E nesse tipo de relacionamento, assim, que a gente tem com os companheiros de tratamento, as pessoas que convivem com a gente durante um longo tempo, a gente começa a fazer muito amizade, então querendo ajudar o outro. Tem certas pessoas que não conseguem, né, infelizmente o tratamento não dá certo, né? Não é todo caso que a pessoa consegue sobreviver a esse tipo de doença. Então, a gente tem muito contato. E na época, minha mãe conseguiu de uma enfermeira o contato que tinha lá na Santa Lucinda, acho que na época no hospital. E ela tinha esse contato, sabe? E ela doou, doou esse remédio para mim. Não foi um anjo? Ai, foi um anjo na minha vida. Porque o marido dela tinha passado pelo mesmo tratamento e ele não conseguiu sobreviver. E infelizmente ela tinha comprado, né, esse soro, esse medicamento, e ela acabou doando para mim. E na época eu tomei vários, só que eu não conseguia porque ele queimava por dentro. Ele, conforme ele vinha, ele queimava tudo. E vocês sabem, né, quem teve esse tipo de tratamento, esse tipo de doença, sabe que a gente começa a ficar sem veias, a gente não consegue, a quimioterapia acaba com tudo. A quimioterapia acaba tanto com as células boas quanto as células más e acaba com o organismo da gente também. E com o humor da gente também. Gente, eu ficava louca, eu ficava muito brava, porque daí eu não conseguia mais achar veia e já estava terminando o tratamento já. E eu já não tinha nem veia mais para procurar. E foi bom, porque eu aprendi muito com isso, sabe? E esse tratamento me deixou uma pessoa melhor, que eu acredito muito, tenho muita fé. E na época ele foi muito bom para mim. Eu sarei desse câncer. Eu tive eu tive um retorno na médica, porque tem que fazer um certo acompanhamento. E eu fiquei indo lá em Sorocaba ainda vários meses após a alta. Tinha que fazer acompanhamento, eu fazia, né, exames ainda. Porém, eu fiquei 5 anos. Na época eu tinha 11, eu fiquei até os 15 anos sem ter nada. Nada, nada, nada. Ia lá, fazia check-up na médica, chegava lá de manhã no hospital regional, saía de lá, remédio tudo, remédio não, desculpa, tava tudo certo, resultado tudo ok, eu sempre fui uma pessoa muito para cima, eu era descontraída, eu alegrava todo mundo, e eu gostava muito das pessoas, e tinha algumas pessoas que eram da minha cidade que fazia tratamento junto comigo também. Ah, eu adorava o contato com eles, porque eu era para cima, né, assim, de um astral muito bom, então meio que contagiava todo mundo, assim, sabe? E as pessoas meio que gostavam de ficar perto de mim, né? Apesar de eu ser muito criança, eu meio que acreditava muito em cura, eu sempre falava pra minha mãe. Tanto que na época, gente, porque esse tipo de tratamento é muito forte, né? Ataca muito o psicológico de todo mundo. E na época a médica falava, não, Carol, você precisa passar por um psicólogo, né? E como
eu, eu não, eu não acreditava, eu acho, sabe? Porque eu falava assim, minha mãe, mas por que eu vou passar por um psicólogo, né? Eu tenho câncer, eu sei que eu tenho, e para mim eu vou me curar, não preciso de psicólogo. Até eu passei e falei para a médica, até eu fui meia sem educação, eu achei, sabe? Porque eu cheguei para médica assim, para psicóloga, falei assim, olha, eu não preciso. Eu sei que eu tenho uma doença grave e eu não tocava no nome da doença. Eu falava que eu tinha uma doença grave, mas eu não tocava o nome da doença. E falei para ela, eu vou me curar. E essa doença é uma gripe para mim. Eu tenho como ela se fosse uma gripe. E eu vou me curar de qualquer jeito. E foi assim meu tratamento de quimioterapia e radioterapia. E assim eu resolvi contar para vocês um pouquinho, porque eu vi muito depoimento, sabe? E assim, antes eu não me interessava muito nesse tipo de notícia, o tipo de coisa para eu assistir assim, de vídeos no YouTube mesmo, né? Que a gente assiste muito. Eu principalmente assisto muito. Eu não costumava ver muito. Ultimamente eu tenho visto e vi muito depoimento de pessoas assim, né? Que elas falando do tipo de doença tal. Mas eu queria fazer um vídeo diferente, falar de superação, falar de vida, de, de cura, de bênção, né? É isso que eu queria falar para vocês. Que tipo, eu tive o câncer, tive linfoma de Hodgkin aos 11 anos, mas Deus me curou. E não foi só isso, sabe, gente? Foram várias outras intercalando várias coisas. Na época, depois de tudo isso, porque a gente fica muito debilitado, imunidade muito baixa, você fica aberto para qualquer outra coisa. Tanto que quando eu fazia tratamento, eu era muito. Todo mundo sabe, a gente fica muito sensível. E qualquer coisa que for mínimo pra gente vira uma bola de neve e vai crescendo, crescendo. Por exemplo, uma gripe. Se não se cuidar, vira pneumonia. Então a imunidade da gente é muito baixa. A gente vira bebê, a gente fica sensível demais, sabe? Para tudo, tudo. E eu tive tuberculose nesse tempo. Não bastava só uma coisa, eu tive que ter duas. Ai, daí vai eu e minha turma, né? Porque era uma turma, eu, minha mãe, meu pai, minha avó, meu avô, que até hoje meu avô com a minha avó não existem mais, não estão mais comigo. Mas na época minha avó era muito querida, sabe? Eu sou a caçula, né? Meus pais têm eu e mais uma irmã. E na época minha avó, eu era um grude com a minha avó, era o grudinho dela. E ela me ajudava muito. E ela ficava na minha cidade e eu ia fazer tratamento em Sorocaba, né? E ela me ajudava muito. Nossa, minha avó era meu xodó. Demais. Nossa, morro de saudade dela até hoje. Enfim, né? Aí apareceu a TB. Eu tomava isoniazida e mais um comprimido lá que eu não lembro o nome. A isoniazida eu lembro porque era laranja, era horrível, gente. Horrível, horrível aquele medicamento. E eu tomava, eu tinha que tomar de jejum e eu brigava, eu chorava. Minha mãe ia lá com todos os dedos, meu pai também. Tinha uma paciência de Jó e eu não gostava. Ai, eu sofria muito. E eu fiz tratamento em paralelo com o de câncer. Então, não era só o câncer que eu tratava, era a TB também. E foram vários meses curando isso, fazendo esse tipo de tratamento. E daí tinha que ter cuidado porque eu tratava do câncer, tratava da TB, e daí tomava um medicamento, tomava outro. Mas foram passando os anos, foi passando o tempo
E eu, como o meu organismo respondia bem ao todo, qualquer. Olha, gente, eu fui abençoada, né? Porque pensa um organismo todo debilitado como era o meu, ter 2 tipos de doença, né? E ainda sobreviver a tudo isso, gente. Olha o tamanho. Não, vocês têm noção do tamanho da bênção que eu recebi? E era muito, muito difícil, sabe? Para todo mundo. Quando a gente contava, né? Que depois a minha mãe foi contando essas histórias que até quando a gente passar, quando eu estava passando por isso, eu não sabia desses bastidores, entendeu? Meio que minha mãe não contava muito essas coisas, mas eu estava todo o tempo com prazo de vida. Eu não sabia disso, eu fui saber isso depois. Quando eu entrei no hospital com suspeita de câncer, que eu fui lá para Sorocaba para tratar com a doutora Vera Dávila, eu tinha só 6 meses de vida. Sabe o que é ter 6 meses de vida? Eu não sabia, né? E a gente tem que ter esse apoio familiar, né? Porque se não fossem meus pais, eu não estaria aqui. Se fosse Deus, não estaria aqui, né? E eu vim aqui hoje para contar isso para vocês, porque eu quero que vocês vejam a minha imagem hoje. Hoje eu estou bem, estou curada, né? Passei por esses 2 tratamentos. Eu fiz transplante, que eu vou falar no próximo vídeo sobre meu transplante, que teve umas cenas engraçadas. E assim, eu quero fazer um vídeo que não seja de tristeza, porque não há tristeza, né? Há cura e felicidade. Então eu vim hoje para contar essa história para vocês. Espero que vocês curtam o meu vídeo, me acompanhem no meu canal, se inscrevam no meu canal. Próximo vídeo eu vou estar contando sobre o meu tratamento, que não foi só isso. Não foi só isso. Gente, eu sou uma fênix, eu acho. Eu acho que deve ter umas asinhas aqui atrás. Porque não foi fácil, não foi fácil, não foi fácil. Mas daí eu tratei essas 2 doenças, né? Me curei, como vocês estão vendo. Estou aqui contando para vocês. Graças a Deus. E voltar. E não parou por aí, né? Ainda teve o tratamento do TMO, do transplante de medula óssea que eu fiz. Como eu já falei, eu vou contar no próximo vídeo. Espero que vocês curtam meu canal, se inscrevam, me ajude a crescer nesse YouTube. Espero que vocês gostem. Eu gosto muito de estar aqui conversando com vocês, contando um pouquinho da minha história. Quero ajudar também, né? Se alguém conhece alguém que esteja passando por esse tipo de tratamento, indica meu vídeo, né? Para olhar para mim e se espelhar, como eu já falei. Me ver como uma pessoa que venceu. Porque hoje eu tô aqui porque eu venci. Não foi fácil, mas eu venci. Tá bom, gente? Até o próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês. Até mais.